Feliz sábado. Para aqueles que não me conhecem ou alguém que não lembra de mim, porque há 10 anos atrás eu tinha cabelo, eu era mais magro, meu nome é Ariel, e em 2006 nós estávamos juntos aqui, porque naquela ocasião eu estava como pastor aqui desse distrito. No final, é porque eu saí no final de 2006. Então, 16. 16. A gente quando passa dos 15 anos, não se lembra mais das coisas. 2016. Saí daqui, fui para Juazeiro do Norte, fiquei um ano lá. Depois de Juazeiro do Norte eu fui para Recife, fiquei 4 anos em Recife. Depois de Recife eu fui para Maceió, fiquei 4 anos em Maceió. E depois de Maceió cá estou eu mais uma vez, voltando aqui para o Ceará. E é maravilhoso voltar ao Ceará, porque tem coisas que a gente só encontra no Ceará. Lá nos outros lugares eu falava tamborete e ninguém sabia o que era. Um dia eu pregando numa igreja eu falei borrego. Vocês sabem o que é borrego, gente? O que é um borrego? Lá a menina achou que era filhote de um burro. Ela disse, pastor, não faz sentido. Se é borrego, é filhote de burro. Eu disse, não, é de ovelha. Mas só quem sabe é quem é do Ceará, gente. E em todo lugar que a gente chega, a gente encontra baião de dois. Amém? Amém. Quer ver outra coisa? Nesses lugares por onde eu andei, eu fui apresentado a um negócio, mungunzá doce. Gente, mungunzá doce não é mungunzá. Lá na minha cidade, lá em Itauá, o pessoal chama de chá de burro. Quando o pessoal dizia mungunzá, que eu dizia não é porque é doce, eu disse, como é mungunzá? É salgado, um favo e milho. Se cair uma mão de vaca dentro, a gente se obriga a tirar roendo ainda. Não prefere. Mas é bom poder estar de volta, é bom poder encontrar vocês, ver aqui muitos rostos familiares, pessoas que quando eu saí daqui eram desse tamanho, que agora já estão maior do que eu. Gente que quando eu saí daqui era solteiro, que agora está casado. Amém? Amém. Acontece, gente, Deus é poderoso. Gente que ainda falta casar, é muito bom poder encontrar vocês. Não sei porque que eu estou falando para o meu presente. A gente que ainda falta casar, louvado seja Deus. Mas hoje é um momento especial para nós estarmos aqui juntos. A Rosângela queria muito estar aqui conosco, gente. Mas o que aconteceu? Como nós mudamos há pouco, a gente está com esse negócio de caixa para lá, caixa para cá, e ajeita isso, ajeita aquilo, e mexendo em uma dessas caixas, ela acabou machucando a coluna. E ontem à noite ela disse, olha, eu não tenho condição de viajar não, ficar sentado para ir, depois para voltar, vai ser complicado. Vai mandar um abração para vocês, ela e o nosso bebezinho também, vocês lembram, a gente tem um bebezinho. O nosso bebezinho agora, 1º de fevereiro, faz 18 anos. Nosso bebezinho. Lindo, puxou a mãe, graças a Deus. Cabelo todo branquinho, vocês acreditam, gente? Ele reclamou que o cabelo dele é branco. Eu digo, meu filho, eu queria ter cabelo para ficar branco. Mas é assim mesmo. Mas a nossa missão hoje aqui é mais do que especial, gente. É mais do que especial. Pastor Ramon, vem cá por gentileza. Aqui também. Eu não sei, na foto eles não têm o cabelo dessa cor não, viu, gente? Pelo menos na foto vai dar. Vem cá, pastor Ramon. Estava pintado, então. Pastor Ramon, seja bem-vindo ao Ceará. Seja bem-vindo ao Distrito de Rio do Norte, ao Distrito de Val do Jaguaribe. Você vai ser tremendamente abençoado aqui. Com certeza você também aqui será uma bênção. Este servo de Deus é baiano, lá de uma cidade chamada Gandu. Eu conheço a cidade de Gandu, lá da Bahia, perto de Venceslau Guimarães, não é? 5 quilômetros de Venceslau Guimarães. Rodei aquela região toda do sul da Bahia, na época que eu era estudante, concordei ali, tenho amigos lá em Ubatã, fui em Ubatã algumas vezes lá, é uma terra muito boa. Lá você encontra cacau assim, ó, na beira da estrada, pega cacau, é um lugar maravilhoso. E estava agora recentemente lá no Pernambuco, em um lugar que não é assim um lugar muito bonito, mas fazer o quê? Era pastor em Porto de Galinhas. E está vindo para cá para estar conosco agora. Estava lá junto com o pastor Oswaldo, que também está vindo para o Ceará, vai ficar aqui no Distrito de Milagres. E não veio só. Não veio só. Veio junto com a irmã Júlia Evane. A Júlia, vem cá, por favor. Vem cá, doutora. Ela é cirurgiã dentista. E aí eu já tenho uma pergunta de cara. O que é melhor? O que é mais fácil? É ser esposa de pastor ou fazer uma exodontia no terceiro molar incluso uma pessoa que tem medo de dentista? Pois olha, então pronto. Seja bem-vindo ao Ceará. Muito bom tê-la aqui conosco. Você é baiano também, Sérgio? Baiano. De que lugar? Ipiaú. Ah, eu conheço Ipiaú também, gente.
Terra boa, viu? Tem um amigo lá também em Piauí. Que a graça de Deus continue sendo derramada na vida de vocês. Que vocês continuem sendo uma bênção aqui neste lugar. Que o amor de Deus que guiou vocês em todas as etapas da vida continue guiando agora. Fiquem tranquilos. Haverá problemas. Fiquem tranquilos. Não, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que tem coisa que vai dar errado. Fiquem tranquilos. Mas por que eu estou dizendo para ficar tranquila nesse aspecto? Porque é nessa hora que a gente precisa. Lembra de uma música do Luiz Cláudio que diz assim, né? Como é bom ser cristão quando tudo está bem ao seu lado? Mas nem sempre as coisas estão bem. Mas Jesus sempre está ao nosso lado. E fiquem tranquilos, porque o nosso final não é aqui. O nosso final é o céu. O céu não é nosso limite. O céu é o nosso destino. Eu queria convidar os anciãos aqui da igreja, por favor. Irmão Luiz, pode vir aqui. Já pode ir lá pegar, por favor. Cadê o Marquinhos? Está aqui? E o Wesley também. Vem cá, por gentileza. Acho que o Marquinhos deu uma saidinha. Não tem problema. Eu queria, nesse momento... Eu queria duas coisas. Primeiro, se for da vontade de vocês, tem alguma palavra, alguma mensagem, algum pedido, alguma solicitação de oferta para a construção dessa linha para o pastor? A hora é agora. Se vocês têm alguma coisa aí, vocês podem falar, viu? Rapaz, há uns 30 dias, pastor, nós tivemos o primeiro contato, né? Já com a preocupação de aluguel de casa, né? Nessa correria aí, pude tentar dar um pouco de assistência. Porém, a casa dele estava preparada por Deus, só que nem eu nem ele sabia. Né? Casal novo, casa nova. O pastor, né, pastor? A casa toda limpinha, bonitinha. Primeira morada, primeiros moradores foram eles, né? Então, desde já eu quero agradecer a amizade, né, o companheirismo. Desde 18 de dezembro ele já vem acompanhando a gente de longe, né, perguntando como é que está, o que é que vamos fazer. Jovem, né, esses cabelos brancos aí, pessoal, não é velhice não, viu? Eu acho que é preocupação dele. Mas é uma pessoa que se coloca pronta para ajudar, né, que a gente possa amar ele assim como a gente amou o Eric, né, que é uma pessoa muito querida por todos nós. E pastor, que Deus seja louvado na sua vida, continue sempre assim, com esse carisma. Quando precisar aí dar uma chicotada na igreja, a gente também está prontos para receber, né? Mas assim, quando puder elogiar também, estamos prontos também para receber. E que o pastor coloque a gente para trabalhar, estamos precisando. Deus seja louvado. A função dele é só passar o microfone, né, para as pessoas. Pois é, quem me conhece sabe que eu sou de poucas palavras, né? Sou de conversar muito, mas quero desejar as boas-vindas ao casal, né? O pastor Ramon e a esposa, no seu nome, o Júlio, né? E dizer que é uma alegria, né? Termos vocês aqui, e pode ter certeza que o Vale de Bênçãos está aqui disposto, né, a trabalhar juntos, com um só propósito, né? E eu fui um dos primeiros, acho, a te perturbar, né? Mandei logo a mensagem lá no WhatsApp, né? E assim, a igreja está disposta a abraçar. O pastor chega aqui, a gente abraça com todo carinho, né? Foi assim com o pastor Eric. E você tem uma grande missão. Tem uma grande missão porque a gente chama substituir, né? Foi um pastor, um grande pastor, o Adriel, o grande pastor, eu dizer Adriel, também é um grande pastor, ele é muito querido aqui, o Adriel, pela gente. O pastor Eric foi muito querido, né? Considerado um grande pastor, todo mundo aqui amava ele. Com certeza, vocês vão fazer trabalho digno, trabalho com certeza, todos vão lhe abraçar e vão comprar, né? Vão comprar a proposta junto e vamos trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Passa para quem agora? As minhas palavras é mesmo dele. Mas eu vou fazer um acréscimo no sentido de unidade, né? Eu acredito que a igreja está recebendo de braços abertos, assim como os demais pastores que já passaram por aqui, tem que olhar para eles, né? Para que
tenha um resultado na obra de Deus, tem que haver unidade conforme a lição de hoje. E há muito tempo estou aqui nessa, digamos assim, nesta igreja, 34 anos, assim, há 35, e eu já vi vários pastores avançar na obra e vi outros pastores a declinar na obra. Mas isso não é o desejo da igreja. O desejo da igreja é o mesmo de Deus, que o pastor ele trabalhe junto com os anciões e com a igreja. E é desejo do meu coração abraçá-lo como abracei os outros, certo? E desejar tudo de bom para a família pastoral. Amém. Olha, eu queria reforçar aqui algumas coisas. Primeiro delas, cada um de nós, como pastores, nós temos uma característica assim que é só nossa. Então, assim, façam tudo aquilo para que as características positivas de vocês sejam potencializadas. E claro que serão diferentes de todos os outros pastores que passaram por aqui. Cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um de nós tem um trabalho a fazer. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. E esta missão é cumprida. Às vezes, no aspecto mais amplo, talvez a gente acabe não percebendo algumas coisas, mas Deus trabalha também nos aspectos específicos. Trabalha também nas pequenas coisas. Então, cada um de nós tem, com certeza, algo a acrescentar na obra de Deus quando a gente está no ministério. Se me permite, Júlio, eu quero não fazer um pedido em seu nome. Esse pedido é em meu nome. Por favor, lembrem-se de que a esposa do pastor é esposa do pastor e não pastor. Tem vida, tem toda uma dinâmica de vida, profissão, família, outros aspectos, e que ela está para colaborar com a igreja na medida que a igreja caminhar junto com ela. Então, assim, ela nunca vai mais longe do que a igreja. Nunca tem como fazer mais do que a igreja. Ela tem como fazer sempre junto com a igreja. E por que eu digo isso? Porque depois de 15 anos já no ministério, e a minha esposa, e vocês a conhecem, não canta, não prega, não conta historinha, mas ela tem o dom de Deus de estar junto com as pessoas. E tem sido a força do meu ministério. E nada do que eu fiz, eu teria feito sem a minha esposa. Nada do que eu fiz de bom, porque o que eu fiz errado foi sozinho. Mas o que eu fiz certo foi com ela. Então, apoie o irmão, esteja junto com ele, tenha paciência com ele. E você, irmão, agora esse pedido é para você. No dia que a tua esposa disser para tu parar, para. No dia que ela disser para tu continuar, continue. E se um dia ela disser assim, calma, peraí, a gente precisa repensar alguma coisa dentro do ministério, escuta, irmão, porque ela sempre tem razão. Bem-aventurado um homem que tem uma mulher para mandar nele. Diz para mim qual foi a vez que tua mulher mandou ou pediu para tu fazer alguma coisa e tu fez e deu errado. Diz para mim quantas vezes depois de fazer alguma coisa ela não olhou para tu e disse assim, eu te avisei. É assim ou não é? Está dado o recado. E agora um outro pedido. Tenha muito cuidado quando você for para a Potiretama, que aquela entrada do açude é perigosa. Quem já foi sabe que é perigoso ali, irmão. A gente já passou alguns sustos ali. Que Deus use vocês poderosamente, viu? A gente tem uma lembrança aqui, diz o Luiz que é 1 quilo de farinha, mas, por favor, Luiz, fique à vontade. Uma pequena lembrança em nome da igreja para vocês, para que Deus a gente possa, aliás, materializar todas as coisas boas que nós estamos desejando aqui. Eu queria convidar vocês para nós fazermos uma oração. Vamos ficar de pé juntos e fazer uma oração pedindo mais uma vez a bênção de Deus para essa família abençoada. Senhor Deus, as coisas, Senhor, aqui neste mundo, elas são passageiras. Mas nós pensamos, sonhamos, queremos a eternidade conosco. E por isso, Senhor, te pedimos, por favor, de que esse nosso momento aqui seja um momento, Deus, que seja eterno. Seja eterno pelas amizades construídas, seja eterno, Deus, pelas realizações alcançadas, seja eterno especialmente pela Tua presença em nosso meio, Deus amado. Nós sabemos que existem mudanças. Os pastores vão, outros vêm, mas o Senhor continua sempre conosco. Então, por favor, pedimos a Tua bênção para aqueles que já passaram por essa igreja, mas que hoje estão servindo em outros lugares.
Mas especialmente, ó Deus, pedimos a tua bênção hoje sobre a vida do Ramon e da Júlia. Senhor, por favor, cuide deles. Cuide deles para que nos momentos em que eles se sentirem entusiasmados, felizes, estiverem vendo tudo dando certo, eles se lembrem, Deus, que é por tua poderosa mão que as coisas acontecem. Cuide deles, Senhor, para que eles se lembrem naqueles momentos onde as coisas não saírem como nós planejamos e as dificuldades parecerem maiores do que as nossas habilidades. Eles se lembrem, Senhor, de que é pela tua mão poderosa que nós nos sustentamos. Continua, Senhor, por favor, cuidando deles. Que neste novo lar, nesta nova igreja, neste novo lugar, eles possam também ter as tuas bênçãos renovadas sobre eles. Cuide, Senhor, da família deles, aqueles que estão mais longe, mas que continuarão, Deus, sendo algo, fruto das nossas orações e continuarão também te servindo. Seja conosco, seja com eles. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Uma última coisa que eu não posso esquecer. Esse distrito foi o único distrito da minha vida até hoje aonde um líder da igreja foi me visitar. Bateu na minha porta 10 horas da noite, e quando ele bateu 10 horas da noite eu pensei que era o quê? Um problema. Ele disse: pastor, eu vim me visitar. Leu a Bíblia comigo, perguntou se eu estava estudando a lição, perguntou se eu estava orando, se eu estava fazendo culto familiar, fez uma visita pastoral, chamou o Rosângela, Ícaro já estava dormindo, orou com a gente e depois disse: fique em paz, que Deus lhe fortaleça na fé, e foi embora. Foi a única vez na minha vida que eu recebi a visita de um líder de igreja, sendo meu pastor. E eu trago isso demais no meu coração, nunca vou me esquecer desse momento especial. Que você passe por isso aqui também, em nome de Jesus. Vamos lá? Todo mundo de Deus, bom dia para vocês. É um prazer imenso estar aqui. É um período ainda de adaptação, principalmente questão cultural, linguística. Ano passado eu estava no Pernambuco e lá havia muitas palavras que na Bahia era um outro significado. Aqui eu ainda estou aprendendo o vocabulário de vocês, mas tenham sido muito bem recebidos. Desde o momento que foi efetuado o chamado, nós recebemos o chamado no dia 18 de dezembro, e aí de imediato já recebi uma mensagem de algumas pessoas, fui bem acompanhado. O Wesley, que foi o braço direito nesses dias, rodou a cidade praticamente toda comigo, procurando casa, tem dado suporte também, me emprestou uma rede para dormir. Diga amém. Estou aprendendo a dormir na rede ainda, porque eu dormi na rede assim normal, né? Deitado assim, comprido, tá? Mas disseram que tem toda uma técnica, eu estou fazendo curso, aí disseram que é atravessado. O Marquinhos também emprestou ali um colchão e está sendo bênção, graças a Deus. A nossa mudança ainda está para chegar, a nossa casa ainda está praticamente vazia, mas os irmãos nos ajudaram muito e Deus tem sido maravilhoso para com cada um de nós também, tá bom? Já fomos apresentados, sou baiano, minha esposa também é baiana, estamos conhecendo o novo estado. Muitos já perguntam assim: vocês têm filhos? Nós nos casamos no mês passado, então vai com calma, que ainda vai chegar o momento da criança em um futuro mais para frente ainda, mas há de acontecer também, tá bom? Pode projetar cá, mas enquanto é projetado, obrigado, enquanto é projetado ali, deixa eu só explicar algumas coisinhas. Vocês já conheceram aí, minha esposa é cirurgiã dentista, eu fui formado no ano de 2024, mas já procurei estudar um pouquinho mais, fazer algumas especializações. Então eu tenho um pós em psicologia familiar e introdução em arqueologia bíblica. Ainda falta continuar os estudos, mas eu gosto de estudar. Outra coisa que eu gosto de fazer é trabalhar. Aí nesse quesito às vezes é um problema, porque eu trabalho demais, já fui acusado de trabalhar muito. Então tem gente que às vezes não acompanha o mesmo ritmo. Mas se em algum momento você achar que está trabalhando demais, você me fala, que aí eu te amarro e puxo junto também. Mas a gente nunca para o ritmo do trabalho para avançar na causa de Deus, tá bom? Dito tudo isso, vamos para a mensagem desta manhã. Quanto tempo Deus leva para responder a sua oração? Tem pessoas que pensam que o tempo que a oração leva para ser respondida está baseado na intimidade que temos com Deus. Será que seria dessa forma? Já que na Bíblia temos casos de pessoas que oraram e no mesmo instante a bênção caiu.
Mas também temos casos de pessoas que orou e não foi tão de imediato. O que podemos aprender com a Bíblia a respeito disso? Abra lá sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Você não vai ter dificuldade para achar, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Todo mundo achou? Êxodo capítulo 3. Se alguém não achou, diga, espera eu. Pronto, te espera, irmão, dá tempo. Me disseram, inclusive, deixa eu adiantar logo isso aqui para vocês, que eu tenho até mais ou menos aí 1h da tarde para poder pregar, porque o almoço vai ser aqui mesmo na igreja, então eu vou pregar sem pressa. É a primeira vez, depois a gente vai normalizando tudo. Encontrou agora? Diga amém. Amém. Pronto. Tendo encontrado, deixa a tua Bíblia aberta, fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, tua palavra está aberta, Senhor. Fala conosco, pois nós queremos te ouvir. E que tudo venha para o encontro das nossas necessidades espirituais, que saímos daqui com a certeza de que tivemos um encontro contigo da nossa salvação em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai ler já já. Agora veja, tem pessoas que pensam que o tempo que Deus leva para responder a nossa oração está vinculado à intimidade que temos com Ele e o quanto Deus se importa com cada um de nós. E não tem nada a ver. Sabe por quê? Há muito tempo atrás, o controle aqui está de mau humor. Está de mau humor. Passa lá, chefe. Eu vou falando e tu passa. Mas só passa na hora que eu falar. Então vamos lá. Todo mundo sabe que um dia José se tornou governador do Egito. E quando seus irmãos foram para lá, ele convidou toda a sua família para que viesse morar no Egito também. O problema é que quando José estava lá, Faraó da época de José conhecia José e conhecia o Deus de José. Os egípcios eram conhecidos por terem poucos filhos. Já o povo de Deus, o povo hebreu, já era o contrário. Eles eram conhecidos por fazer muitos. Por exemplo, eu não sei os irmãos aqui, mas eu já conheço o Wesley. O Wesley disse que tem 3, mas se dependesse dele tinha uns 15. Aí a esposa falou, calma lá, que também não é assim. Então, no tempo bíblico, o povo pensava igual o Wesley. Se pudesse, tinha muitos filhos, porque na mente deles, quanto mais filhos tinha, mais abençoado a pessoa era. O problema é que o povo de Deus começou a crescer demais. E aí o José, como todo ser humano, chegou o momento que ele morreu. E o faraó, pode passar, o faraó do período de José também morreu. E o povo hebreu continuou no Egito. Só que os faraós que vieram depois, eles não estavam gostando do povo hebreu lá. E se preocuparam de que em algum momento ele se revoltasse e tomasse o reino. Então fez com que todo aquele povo se tornasse escravo. Vocês agora vão trabalhar e vão entender quem é que manda aqui. E assim aconteceu. O povo trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E com o passar do tempo as coisas foram dificultando, porque eles queriam oprimir. Então trabalhava muito, ganhava pouco e apanhava bastante. Em alguns momentos, os relatos das histórias nos mostram que os egípcios, às vezes para humilhar o povo hebreu e mostrar que eram eles que mandavam, abusavam das esposas dos hebreus, estupravam elas na sua frente, para que mostrasse que eles não tinham poder e nem autoridade de nada, se alimentavam da parte inferior no nível de qualidade da plantação dos trigos. Então o povo hebreu sofria. E todo crente, quando passa por dificuldade, faz o quê? Ora. E aí vai pedir a Deus. E tem gente que passa por dificuldade a vida toda para poder passar a vida toda fazendo o quê? Orando. Porque tem gente que no momento bom da vida se esquece de Deus.
Então, o povo hebreu estava sofrendo. E aí o povo hebreu começou a orar. E oraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30, 40, oraram 100 anos. E Deus não fez nada. Aí continuaram orando. Oraram 200 anos. E Deus fez nada. Aí oraram 300. Deus fez o quê? Nada. Aí orou 400 anos. Deus fez o quê? Nada também. Aí oraram 430 anos. Aí parecia que ia mudar. Pode passar? E o povo orava, chorava, clamava, pedia a Deus para que mandasse algum libertador para os tirar daquela vida miserável que eles viviam. Pode passar? Agora sim, Êxodo capítulo 3, versículo 6. Nós vamos começar com o versículo 6, depois você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós iremos ler mais um versículo, tá bom? Então, Deus chega para Moisés, se apresenta a Moisés e faz um pedido para Moisés. Veja, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão, perdão, eu no capítulo errado. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu. Deixa a Bíblia aberta. Agora veja, Moisés tinha uma missão, que era falar para todo aquele povo do Egito que eles um dia iriam ser libertos. Mas tinha todo um processo antes, que antes de falar para o povo, ele tinha que comunicar a quem? A Faraó. Moisés, na hora, temeu. E muitos ficam se perguntando, poxa, por que Moisés teve medo? Se era só dar um recado tão simples. Chegava para Faraó e dizia para Faraó, Faraó, Deus mandou você libertar o povo dele. Não parece simples a missão? Mamão com açúcar. Chega lá, falou, deu o recado, cai fora e espera o povo ser liberto. O problema é que a gente não entende o tamanho do poder que Faraó tinha naquela época. Hoje, pode passar, o Egito é um país, pode passar, extremamente pobre, pode passar, extremamente pobre, mas é muito pobre. O Egito vive de turismo, mas não é todo o país. Então, no Egito, quando chega as caravanas e desce do ônibus, o pessoal que vende mercadorias, ele já chega jogando a mercadoria em cima de você. Você vai aparar por reflexo, ele vai dizer, você pegou, agora você me deve, me pague. E aí dá uma confusão, quando você vai devolver, você fala, não comprei nada, quem está me vendendo era você, eu não olhei, eu não pedi, tome seu produto de volta. É tanto que as caravanas andam com escolta armada, por causa do perigo que é lá. Mas, com todo esse perigo que há no Egito, é um país extremamente grandioso em termos de estrutura. Você vai lá nas pirâmides, algo extremamente grandioso. Tem estátuas do Egito que são tão grandes que o dedo da palma da mão, ou do pé também, eles é maior do que um ser humano em pé. Então veja que as estruturas eram absurdamente grandiosas. E olha que estamos falando de mais de 2000 anos depois que tudo isso aconteceu. Mas hoje, se você for em Mênfis, se você for em Cairo ali, e chegar lá hoje e dizer assim, ó, Faraó foi um homem muito ruim e maltratou o povo hebreu. Hoje, você é preso, você é levado até a praça pública e você é metralhado. Hoje, com o país todo acabado do jeito que é, se você falar mal de Faraó lá hoje, você é morto. Agora veja, imagine na época de Moisés. Então era tão simples chegar e falar para Faraó que Deus tinha mandado ele libertar o povo dele? Não!
Mas Deus deu uma missão para Moisés. Moisés, você vai até lá, pode passar. Moisés, você vai até lá, você vai falar para o povo que eu mandei Faraó libertá-los. E aí Faraó falou assim, como é que é? Libertar? Quem mandou? Deus. Tem outro Deus aqui sem ser eu não estou sabendo de nada. Pode passar? Aqui eu botei algumas fotos das estruturas lá do Egito, mas pode passar, pronto. Aí, pode passar. Aí, isso. Moisés foi, se apresentou para Faraó e deu o recado. E Faraó disse, eu não vou libertar ninguém coisa nenhuma. Não vou libertar, não vai. Quem manda aqui sou eu. Faraó, se o povo está pedindo para ser libertado, está achando a vida boa demais, então eu vou dificultar um pouquinho mais, pode passar. E o povo agora passou a trabalhar mais ainda do que trabalhava, a apanhar mais ainda do que trabalhava. O povo apanhava de manhã quando chegava, chamava-se de incentivo para o trabalho. Apanhava enquanto estava trabalhando, isso era incentivo para não desanimar. E apanhava quando terminava, incentivo para voltar animado amanhã. Então não faltava incentivo para o povo trabalhar, porque senão eles iriam apanhar. Muito obrigado. Então não faltava incentivo, porque eles iriam apanhar. Mas para resumir a história, que todo mundo já sabe, houve as 10 pragas, na última Faraó foi lá, amoleceu o coração, mandou libertar o povo, e o povo saiu pelas terras do Egito, deserto, em busca da Canaã celestial. Terrestre, Canaã terrestre. Então o povo sai. E quando Moisés sai do Egito para conduzir todo aquele povo pelo deserto, era uma multidão muito grande de pessoas. Os estudos nos apontam que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas estavam acompanhando Moisés. 2,5 milhões de pessoas. É muito maior do que a capital Fortaleza. A cidade toda, os habitantes todos de Fortaleza não dava a quantidade de pessoas que Moisés estava conduzindo pelo deserto. E você poderia me perguntar, pastor, quanto isso daria de gente? Vou mostrar para você. Daria 25 estádios do Maracanã lotados de pessoas. O povo que Moisés conduziu pelo Egito, dava pelo deserto, dava para lotar 45 estádios do Maracanã. Ah, tá. Mas era porque eu queria botar o vizinho ali para mostrar. Mas enfim, não tem problema não. Então veja, 25 estádios do Maracanã. Aí eu fui pesquisar o do Ceará, para falar a linguagem de vocês. Peguei o estádio do Fortaleza. Não torço para o Fortaleza para daqui a pouco ninguém ficar ciumado porque torce para o Ceará. Do estádio do Fortaleza dava para lotar 40. Era o tanto de gente que Moisés liderava. O Castelão, né? Que chama? Pronto. Dava para lotar 40 Castelão. Era Moisés liderando aquele povo todo sozinho. E conduzindo aquele povo pelo deserto. Aí, agora foi, pronto. O povo, quando sai do Egito, ele sai com pagamento por 400 anos de trabalho. Se eu fosse pegar aquele povo todo e perfilá-los de 2 em 2, cada um carregando as suas coisas, daria uma distância quilométrica. Ficariam perfilados, daria a distância de 95 quilômetros de comprimento só de pessoas. Tem uma igreja aqui no distrito que fica a 105 quilômetros daqui, não é isso? Potiretama. Pronto, tenho que dar por esse nome, porque eu tenho que entender que eu preciso ir lá. Agora veja, é como se fosse uma fila daqui até Potiretama praticamente. Era muita gente. Aí você fala, mas pastor, não tinha como andar de 2 em 2? Tinha, porque na nossa visão, deserto é um lugar totalmente vasto e sem nada. Não, deserto no Egito é cercado de montanhas. Então não é que nem você pensa ali no deserto do Saara e por aí vai. Então daria uma fila de 95 quilômetros de comprimento. Isso andando em uma estrada reta. Imagine aquele povo todo. O controle está me perseguindo.
Imagine aquele povo todo andando numa estrada mais ou menos assim. Se eu pegasse aquele povo todo de Israel, os 2,5 milhões de pessoas, dando 92 quilômetros de comprimento, e fosse atravessar o Mar Vermelho, na menor das hipóteses que eu vou mostrar para vocês, o povo levaria 25 dias para atravessar o Mar Vermelho. Tem gente que pensa que foi da noite para o dia, não foi não. É um equívoco. Da noite para o dia foi só para o mar poder se abrir. Então não temos a comprovação de quanto tempo o povo levou para atravessar o mar. Aí você me pergunta, pastor, e quanto de comida aquele povo comia por dia? Porque o crente não bebe, não fuma, não usa droga, mas desconta tudo na comida. Para alimentar aquele povo por dia, seriam necessários 1.070 toneladas de alimento. Eu estou falando por dia para alimentar todo aquele povo. Pastor, o que seria 1.070 toneladas de alimento por dia para alimentar aquela multidão? Seria o suficiente para encher 43 carretas de 25 toneladas. 43 carretas lotadas de uma ponta a outra de comida, todo santo dia seria necessário para alimentar todo aquele povo. Aí você acha que a sua vida é difícil, né? Não, irmão. Difícil era a vida de quem? De Moisés, que liderava todo aquele povo, providenciava tudo, e ainda assim o povo só fazia o quê? Reclamar. Moisés era um líder perfeito, mas para o povo que não sabia reconhecer. Não existe pastor bom, não existe líder bom, não existe salvador bom, quando o povo não é convertido. Porque a gente espera que o pastor, o líder ou qualquer outra pessoa seja do jeito que nós queremos, que supra as nossas necessidades. Esse foi o problema do povo com Moisés. Quando a gente estava no Egito, a gente comia carne, a gente tinha uma vida assim assado, as mulheres eram estupradas, mas pareceu que tinham se esquecido disso. Os irmãozinhos apanhavam de manhã, de tarde e de noite. Deus mandava a sombra, a nuvem para os proteger do sol, uma coluna de fogo durante a noite para os aquecer e os conduzir. 40 anos que o povo andou no deserto, as sandálias deles não se desgastaram. Olha o tanto de coisa que Deus deu para aquele povo, mas eles não sabiam agradecer. Então o problema nem sempre está no líder, está no povo, que não entende o trabalho e a dificuldade que é. E Moisés passava por isso. Pastor, quanto eu precisaria de lenha por dia para fazer comida para aquele povo? Precisaria de 114 toneladas de lenha para fazer tanta comida para o povo, porque seria de manhã, meio-dia e de noite. Aí você pode perguntar, pastor, onde é que arranjava tanta lenha? Aí, irmão, só não sei, tá? Não tem como o pastor responder tudo, por mais que o pastor goste de estudar. Embora, durante um bom período, a comida daquele povo era o próprio Deus que mandava do céu. Entende? Era Deus que mandava do céu. Imagine você comer um cardápio que o próprio Deus preparou e manda para você. Mas o povo só sabia reclamar. O povo só sabia reclamar. E aí toda aquela multidão, diante daquele cenário, estavam agora caminhando pelo deserto até que chegaram de frente para o Mar Vermelho. Eu peguei essa imagem, ilustrativa, é claro, da praia de Copacabana, quando dá a virada de ano. É exatamente assim. E tem ali entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Então, ao olhar para essa imagem, você tem uma noção de como era aquilo, beleza, aprendi, a ignorância mata. Mas vamos lá. Então, aqui você tinha, aqui nessa imagem, você tem aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. Imagina esse povo todo, e aqui na ponta, né, que é o que está mais para frente, está Moisés. Agora imagine o pobre do Moisés, sozinho, para resolver a vida dessa multidão todinha aqui, ó. E Moisés fazia tudo, mas o povo não. Irmãos, Moisés poderia fazer o que fosse, mas o povo só enxergava a dificuldade.
Deus os tirou do Egito, estavam caminhando pelo deserto. E enquanto eles caminhavam, eles ficavam ali comemorando e tal. Só que chegou um momento que o coração do faraó endureceu. E faraó se perguntou: o que foi que eu fiz? Eu libertei aquele povo todo e não era para ter libertado. E eu estou com tanto ódio, porque por causa deles eu perdi meu filho, que eu vou atrás deles para matar todo mundo. E aí o faraó foi. Quando começou a correr atrás do povo, e que alguns deles viram o exército vindo em direção deles, se desesperaram. Moisés, o miserável, por que você nos tirou lá da terra do Egito para vir para esse lugar sem era nem beira e para morrermos aqui à beira da praia? E o povo já queria matar Moisés. Moisés se desesperou. Moisés por um instante esqueceu para o seu propósito. E quando estava de frente para o Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus. Aqui estão as hipóteses da travessia do Mar Vermelho. Hipótese 1, que aqui está sobre o gol. Eu não passei nada aqui. Volta. Pode voltar. E agora tá bom. Agora eu sei por que apertei no lugar. Aqui está a hipótese. Dá para ver o laser aí? Pronto. Aqui está a hipótese 1. Aqui a hipótese 2. Aqui a hipótese 3. E cá a hipótese 4. A menor das hipóteses daria um comprimento de distância de 10 km. Quantos quilômetros? Isso, está prestando atenção. 10 km de distância. E a maior das hipóteses daria um comprimento de 50 km. Quanto tempo você acha que o povo, 2,5 milhões de pessoas, levaria para atravessar 10 km de mar? Quem é diretor, quem é desbravador, sabe que quando vai fazer caminhada, não pode andar muito rápido. Tem uns que são mais novos, tem uns que são mais velhos. E aí mantém-se ali um ritmo que dê para todas as pessoas. Imagine 2,5 milhões de pessoas. Se fosse na hipótese menor, que seria de 10 quilômetros, levaria 25 dias em média para poder atravessar o Mar Vermelho. Levaria 25 dias. E se fosse na de 50, aí você calcula em casa. Porque também dá para calcular tudo, não, senão daqui a pouco aula de matemática. Então veja o trabalho que Moisés tinha. Diante de um mar extenso, nós não sabemos em qual desses lugares Moisés atravessou com o povo. São hipóteses, mas fato é que o trabalho dele era grande demais. E quando Moisés estava de frente para... Espera aí aqui. O cão é sujo, não? Vai dar certo. Aqui, agora eu entendi por quê. Vamos lá. Êxodo 14. Você já está no livro de Êxodo. Pula lá agora, capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Diga amém. Amém. Versículo 12 diz assim, ó: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... Isso aqui é quem? O povo. Fazendo o quê? As irmãs preferiam continuar sendo estupradas, os irmãozinhos preferiam continuar apanhando de manhã, de tarde e de noite, do que viver à espera de uma promessa que Deus havia feito para eles. Dá para imaginar como é o crente? Dá para imaginar o trabalho que o ser humano dá. E aí toda aquela conversa, e Moisés desesperado, clamando ao Senhor: Senhor, esse povo vai me matar, Senhor. E Moisés dizia: Deus, o que é que eu faço agora? Versículo 15, lê comigo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marchem. Ei, quando você estiver passando pela pior provação da tua vida, Deus só tem uma única ordem. Quer fazer o quê? Marche. Vai parar para quê? Vai resolver? Não. Vai voltar para quê? Não vai melhorar nada. Deus está dizendo para você: marche, porque quem vai operar o milagre sou eu, mas eu só opero o milagre depois que você
faz a sua parte. É esforço humano com poder divino. Você não pode esperar que Deus derrame todos os milagres na sua vida e você está lá inerte, parado. Você não pode pedir a Deus um emprego e só fica dentro de casa sentado no sofá. Você não pode pedir a Deus a cura de uma doença e você continua se alimentando mal. Eu falo um nome que eu não sei se é xingamento aqui no Ceará, eu falo caramba. Mas você se alimenta mal que só, você faz tudo que é errado, não pratica nenhuma atividade física, mas está pedindo a Deus cura, não está fazendo a sua parte. Eu vejo, Marcos. Tá olhando para minha barriga por quê? Eu sei que você estava indo para a minha. Entendeu? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Fique em paz. Isso aqui foi a pandemia. Então veja. Você pede milagre a Deus, mas você não quer fazer a sua parte. Moisés estava desesperado e clamou ao Senhor. Deus disse para Moisés: Moisés, está clamando a mim para quê, filho de Jesus? Marcha! A única ordem que eu tenho para vocês é essa. Moisés não tinha visto o mar se abrindo, Moisés não tinha visto nada. Enote descreve em Patriarcas e Profetas que o mar só se abriu depois que o primeiro filho de Jesus tocou o pé na água. E que Deus abriu de uma forma tão extraordinária que quando terminaram de atravessar, sacudiram a poeira dos pés. Quando Deus opera o milagre, Ele faz o milagre completo. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus tem milagres para derramar na vida do seu povo, muitos, mas a gente só não recebe, porque em vez de agradecer mais a Deus, a gente gasta muito tempo murmurando. Vocês já tiveram o pastor Adriano, já tiveram tanto pastor, o último foi o pastor Eric, mas é possível que para algum irmão nenhum prestou. Aí vem o pastor Ramon, eu espero que esse preste, não é eu que tenho que prestar, não é só eu que tenho que prestar, filho de Jesus. Tu também precisa prestar. Para o nosso trabalho crescer, todo mundo aqui precisa o quê? Prestar. Não é só o pastor. Entende? Não me compare com o Adriano, não sou ele. Ele é um homem de Deus. Não me compare com o Eric, ele também é um homem de Deus. Mas cada um tem seu método de trabalho. Cada um tem seu método de trabalho. Entretanto, todos nós precisamos trabalhar para o crescimento da obra e apressar a volta de Jesus. Amém. Você vai achar defeitos em mim, todos têm. Mas um deles você nunca vai reclamar, que é a falta de trabalho. Agora eu trabalho com quem quer trabalhar. Não adulo ninguém. Não insisto em ninguém. Você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Não está trabalhando? Eu te agradeço pelo trabalho que você já havia feito. Mas agora eu vou atrás de quem quer trabalhar. Eu ainda não conheci meus distritais, exceto o Wesley, que acabou de se tornar o novo distrital de desbravadores. Diga bem. Amém. É o novo. Vai trabalhar. Se ele não trabalhar, eu vou fazer o quê? Tirar! Porque eu só trabalho com quem trabalha. Entende? Mas eu já vi quem gosta do trabalho. Então, a equipe tem que ser essa. Para o trabalho avançar precisa ser assim. Mas deixa eu falar, o pastor Ramon em algum momento não vai ser um líder perfeito que vocês querem. Porque Moisés, quando eu leio a Bíblia, era um líder do meu ponto de vista perfeito. E o povo queria matar o cara o tempo todo. A Bíblia relata que teve vários momentos que o povo foi querer matar Moisés e Deus interferiu. Deus no momento falou assim para Moisés: Moisés, passa para trás de mim, que eu vou matar esse povo todo. Todo! Esse povo me irritou, Moisés. Esse povo reclama demais. Se você ler o livro completo, você vai perceber que tem um momento da história do povo de Israel que Deus iria derramar uma bênção na vida deles e Deus retirou, porque o povo só sabia. Deus falou: Moisés, acabou, vou matar tudinho agora. Aí Moisés faz o quê? Senhor, eu não vou passar para trás do Senhor, vou ficar na frente. E o Senhor não vai matar ninguém aqui. Eu estou liderando esse povo todinho, Senhor. Dá trabalho cuidar desse povo. Esse povo já quer me matar, mas eu amo eles porque são as minhas ovelhas. Tem ovelha no distrito que eu sei que dá trabalho, é normal. Algumas já começaram a se apresentar. Entende? E olha que eu cheguei agora. Mas é normal, a gente já é treinado e preparado para isso.
Mas veja, não, fique em paz. Se não tivesse, aí que eu me preocupava. Então veja, sempre tem os abençoados, mas Moisés nos ensina que a gente não desiste dos que dá trabalho. Tem gente que dá trabalho porque não trabalha. Dá um trabalho para ele fazer. Quando a pessoa está dando trabalho, é porque não está trabalhando, porque quem trabalha não tem tempo para dar trabalho. Entende? Não tem tempo para dar trabalho. Normalmente os que mais criticam os que têm cargos na igreja é quem não tem. Porque é muito fácil criticar, a igreja era para ser assim, essa construção já era para ter terminado, essa parede era para estar desse jeito, não da de lá. É porque está de fora, pega para resolver, bonitão, bonitão. Entende? Então veja, não existe líder perfeito. E que a Bíblia nos mostra, o povo queria matar o tempo. O povo atravessou o Mar Vermelho. Quando o exército de Faraó vinha se aproximando para poder matar os hebreus, a Bíblia relata que uma grande coluna de fogo desce por um redemoinho e fica circulando ali o exército de Faraó para que eles não pudessem avançar. E ainda é descrito no Espírito de Profecia que um ser desce do céu e arranca as rodas das carroças do exército de Faraó, os atrasando. Quando eu leio o Espírito de Profecia, sabe que me é relatado lá que quem desceu para colocar a coluna de fogo para impedir e arrancou as rodas das carroças do exército de Faraó foi o próprio Jesus. Amém. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estiver aterrorizado, preocupado com a tua saúde física, mental, espiritual, ou qualquer coisa que você esteja passando, lembre-se de uma coisa: se for necessário, Jesus desce do céu para poder salvar a sua vida. Jesus nunca vai medir esforços para poder salvar você e proporcionar o melhor para você. E no Velho Testamento esse não foi o único momento que Jesus desce para poder salvar o seu povo. Em outros momentos ele aparece também, mas isso já é mensagem para outro dia. Fato é, lá estava Jesus libertando aquele povo. Se eu estivesse lá, olha, da Bíblia, de todo o período bíblico, duas coisas eram as que eu mais queria ver. A primeira coisa que eu mais queria ver era Jesus orando. Eu fico tentando imaginar como não deveria ser a oração de Jesus. Eu fico tentando imaginar como eram as palavras do filho falando com o próprio pai. E a segunda coisa que eu mais queria ver era o Mar Vermelho se abrir. Eu estou tentando imaginar como era muros de água de dezenas de metros para cima. Eu fico tentando imaginar como era toda aquela cena. Agora imagine aquele povo todo. De dia aparece uma nuvem para proteger 2,5 milhões de pessoas. De noite, uma coluna de fogo para poder iluminar e aquecer aquele povo. Todo santo dia caía comida, só não no sábado, respeitando o mandamento. Mas todo dia, nem era o mandamento ainda, né? Era o sábado, respeitando o sábado, que já se guardava o sábado, mas o mandamento ainda não havia sido escrito pelo Deus de Deus. Então veja, tudo nas mãos aquele povo tinha. O povo só tinha um trabalho, andar. Já pensou se todos os problemas da tua vida fossem resolvidos e você só precisasse fazer uma única coisinha para poder... Era aquele povo, mas não paravam de reagir. Em vários momentos Deus quis matar o povo, mas Moisés estava lá intercedendo por eles. Senhor, se o Senhor for matar esse povo, até aquele ali que queria me matar, Senhor, tire meu nome do livro da vida, que eu não quero ir para esse céu. Eu amo esse povo, é encrenqueiro, é virgento, dá trabalho, não trabalha, reclama de tudo, me incomoda o tempo todo. Eu amo eles. Eu amo eles, Senhor. Porque o Senhor não me fez tirar aquele povo do Egito para poder perecer com eles aqui dessa forma. E aí Moisés foi lá, intercedeu. E a Bíblia deixa claro que por amor a Moisés, Deus não matou aquilo. Teve um momento que Deus abriu a terra, ia matar todo mundo, aí vai Moisés, pelo amor de Deus, não mata não. Alguns ficaram doentes. Aí Moisés intercede,
constrói lá a serpente, manda olhar e vão ficar todos curados. Eu fico imaginando Deus conversando com Moisés. Moisés já está me pedindo coisa demais, Moisés. Deixa eu matar o povo e resolve o problema. Se fosse eu. Mata, Jesus. Pode matar, olha. Ainda deve fazer a listinha. Entende? Mas Moisés me ensina que eu tenho que amar todos, inclusive os que dão o trabalho. Moisés era um líder fantástico, irmãos. Que exemplo de liderança. Que exemplo de liderança. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês na história de Moisés e que me incomoda. Abre tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Quando eu li essa parte da Bíblia, eu confesso que eu quase virei ateu. Pelo meu relógio aqui ainda tem 1h30, tá? Então vamos lá. Estou terminando agora a introdução para a gente ir para o... Amém. Deuteronômio, capítulo 34. O último capítulo de Deuteronômio. Todo mundo achou? Então vamos lá, veja só, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1 vai dizer: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Aguenta aí que a gente vai voltar para aí já já. Agora veja, Deus chega para Moisés já estava velhinho, 110 anos. Deus diz para Moisés: Moisés, veste a melhor roupa que tu tem, se apronta, sobe aqui no monte, que eu vou te mostrar a terra prometida. Irmão, imagina aqui comigo, Moisés, velhinho já, devia ter artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, mas não importava, ele estava todo animado e subiu o monte ali correndo, porque ele finalmente queria ver a terra que Deus havia prometido para ele. E aí Moisés chega lá, olha tudo. Eu fico tentando imaginar que era um lugar mais ou menos assim, mais ou menos. Lógico que isso é ilustrativo. Eu falo o bonito, do verde, por aí vai. Então Moisés chega lá de cima do monte, ele olha a terra prometida, e era um lugar maravilhoso. Quando Moisés manda os espias lá para poder ver se a terra realmente era boa, a Bíblia relata que precisou de 2 para trazer um cacho de uva. Imagina um cacho de coco. A terra era próspera demais para um cacho de uva ter que ter 2 pessoas para carregar. Literalmente devia ser uma terra que mandava leite e mel. E Moisés está lá em cima olhando tudo, os olhinhos brilhando já, as mãozinhas já todinha para poder descer o monte de novo e levar o povo. E Moisés olha para aquele lugar e Deus fala assim: Moisés, é bonito? É, Senhor. Gostou, Moisés? Gostei, Senhor. A terra manda leite e mel, Moisés? Manda leite e mel, Senhor. Agora vem uma parte aqui que me revoltou. Acompanha comigo. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás aqui eu queria ser. Eu disse: eu não vou acreditar no Deus desse. Que Deus miserável é esse? Moisés comeu, como diz o ditado, o pão que o diabo amassou, suportou aquele povo, o povo quis matar ele intercedeu por aquele povo várias vezes, e Deus teve misericórdia do povo, mas Deus chega lá, faz Moisés avistar tudo, e no final diz assim: Moisés, eu estou fazendo você ver, gostar e querer, mas você não vai. Eu disse: se Deus fez isso com Moisés, vai fazer o que comigo? Você não quer acreditar nesse Deus, não? Deus ruim. É assim que ele castiga o melhor líder que ele teve no seu período ali bíblico. Não quero adorar esse Deus. E eu fiquei indignado, porque eu falei: como é que Deus faz isso com Moisés? O povo pecou tantas vezes e Deus perdoou. Moisés errou uma vez, e Deus castigou. Foi quando ele fere a morte. Deus diz: Moisés, você vai ficar aqui e não vai entrar na terra prometida.
Agora tem uma outra coisa, Moisés, para completar com chave de ouro. Você vai morrer hoje e aqui. Já não bastava não poder entrar na terra prometida, mas ainda teria que entender que naquele momento ele iria morrer. Qual é o salário para quem faz o trabalho de Deus? Quais são as recompensas que a gente ganha no céu quando estamos empenhados, dedicados a fazer as coisas de Deus? Porque às vezes parece que a gente trabalha, mas o ímpio está prosperando muito mais que a gente. O ímpio não acredita em Deus, mas está com a sua casa toda estruturada, tem um ótimo emprego, tem uma saúde muito boa, enquanto parece que o povo de Deus que faz tanta coisa certa, está com a vida toda desestruturada. Como é que Deus ama todos os seus filhos e parece que em muitos momentos a vida é tão injusta? Que injustiça que estava acontecendo com Moisés. Mas no último momento da vida de Moisés tem algo que eu acho extraordinário. Você acha que Moisés foi reclamar com Deus? Não. Eu estaria até hoje. Mas Moisés falou, tudo bem, Senhor. Só deixa eu te pedir uma última coisa, só uma. E Deus disse, claro, Moisés, peço-te daí. Senhor, escolhe um novo líder para cuidar do teu povo. Eu tenho um menino para indicar. Um menino bom, trabalhador. Um dele é Josué. Senhor, constitui ele como novo líder para poder guiar o teu povo até a terra prometida. No último momento da vida de Moisés, mesmo sabendo que ele iria morrer por causa daquele povo, sabendo que não iria entrar na terra prometida por causa daquele povo, Moisés ainda intercede por aquilo. Nos mostrando, queridos líderes, agora, que a gente não só trabalha com os fáceis, a gente não só lidera os fáceis, a gente não só lidera os fáceis, precisamos cuidar e trabalhar com todos. Se eu fosse falar para vocês quem eu era na minha adolescência, eu não me tornaria pastor. Porque o povo dizia assim, vai ser sem futuro, vai ter uns 17 filhos parados pela terra, e não vai ser um bom cristão. Era isso que eu ouvi dos líderes da minha igreja. Porque o meu pai era assim. Mas Deus me concedeu a graça de mudar toda a minha história. Então veja, Moisés, diante daquele cenário, falou, Senhor, escolhe, deixa eu só opinar sobre o mundo. E assim aconteceu. E Moisés morreu naquele dia. Pode abrir o áudio. Moisés morreu naquele dia. Se a história de Moisés acabasse aqui, para mim ela não prestava. Literalmente ela não prestava. O áudio não. A história de Moisés, se terminasse aqui para mim, ela não prestava. Mas, não. É só abrir o áudio. Se a história de Moisés terminasse aí para mim, ela não prestava. Só que a história de Moisés, ela tem um final diferente. Sabe qual foi? Pode tirar aqui então e colocar lá no mundo. O Espírito de Profecia relata, e a Bíblia também vai relatar, que um anjo desce para ressuscitar Moisés. Perdão, um anjo não. Quem desce é o próprio Jesus. Desce para ressuscitar Moisés e para dizer para Moisés, Moisés, desperta que o meu Pai te chama. Só que nessa hora, sabe quem apareceu? Satanás. E disse assim, olha, você não vai levar Moisés. Sabe por que não? Porque você ainda não morreu na cruz para perdoar o pecado do povo. Não tem como você dar um cheque pré-datado que antecipando o teu sacrifício. Nem sabe se o teu sacrifício vai dar certo. Então Moisés, até esse presente momento, ele me pertence. Agora pasme, teologicamente, Satanás estava certo. Jesus não poderia levar o corpo de Moisés enquanto não houvesse derramamento de sangue. O céu estaria contaminado, porque estaria levando um pecador para viver num lugar perfeito. Por isso a gente vai entender que o santuário celestial foi purificado. Mas mensagem de outro momento. Veja, Jesus aparece, Satanás disse, não vai levar Moisés não, ele me pertence. É descrito que Jesus nesse momento olha fixamente nos olhos de Satanás e diz assim para ele, olha, eu
não preciso da sua autorização para nada. O meu pai disse que quer ver Moisés. Eu quero, eu posso e eu vou levá-lo para o céu. Saia da minha frente. Satanás se retirou. Jesus disse assim: ó, Moisés, desperta, que o meu pai te chama. Saia daí. Desperta, que o meu pai te chama. Moisés acordou. Moisés fez uma viagem magnífica com Jesus até chegar nas mansões celestiais. Amém. Sabe por que Moisés viveu tudo isso, irmãos? Porque ele não desistiu. Porque mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de provações, ele entendeu que ele precisava continuar sendo fiel ao Senhor. Tem gente que sai da igreja: ah, o irmãozinho me magoou, me falou as palavras, eu fiquei ofendida. Que sensível. Moisés corria risco de vida todo dia, teve que ficar longe da sua família, porque senão matariam. E Moisés não desistiu. Tem gente que está desistindo da fé por tão pouco. Tem gente que está trocando Jesus por coisas tão simplórias da vida. Ah, não me sinto bem naquele lugar, o irmão me olhou torto. Pelo amor de Deus. Moisés não desistiu. Eu sei que o horário está avançado, vou contar só uma história para finalizar. Lá na Bahia tinha um menino chamado Júnior. Como era o nome dele? Isso. Tinha um menino chamado Júnior. Júnior estava no projeto da igreja que chama Comportagem. E ao conhecer a Comportagem, ter todo o contato, o Júnior decidiu em seu coração que queria ser pastor da igreja adventista do sétimo dia. Diga amém? Amém. Ele decidiu que queria ser pastor. O problema é que o Júnior tinha 17 aninhos de idade. E os seus pais não gostaram da igreja. O Júnior liga para os pais todo animado: pai, mãe, estou aqui trabalhando e decidi o que eu quero ser. Quer ser o que, Júnior? Pastor da igreja adventista do sétimo dia. Os pais disseram: que pastor o que, Júnior? Toma vergonha na tua cara. Eu não quero saber. Olha, esse trabalho aí não está fazendo bem para você não. Arruma suas coisas e vem embora. E o menino tomou um choque para quem estava todo animado. E aí ele disse: pai, mãe, por favor, estou gostando daqui, me deixa aqui. Júnior, arrume suas coisas e vem embora. Júnior era de menor, não tinha direito de escolha. Arrumou as coisas e foi embora. Um sonho completamente frustrado. Seus pais deram um choque de realidade muito triste. Para piorar tudo, os pais de Júnior disseram assim: Júnior, nós vamos mandar você para morar com a sua irmã. Você vai morar com a sua irmã. Lá tem uma escola boa, você vai estudar lá. E a gente não quer saber desse negócio de crente. E aí, o Júnior tinha direito de escolha? Não. E aí? O problema é que a sua irmã era uma pessoa completamente endemoniada. Sabe por quê? A irmã de Júnior maltratava ele e em alguns momentos fez com que ele sentasse numa cadeira dentro do seu quarto, do quarto dela, de frente para a cama dela, e assistisse ela tendo um relacionamento com o seu esposo. Aí se fala: terrível, não? Traumático. Mas ela fez mais. Com o passar do tempo, ela obrigou o Júnior a participar dos atos sexuais que aconteciam entre ela e seu pai. Aí você vai falar assim: mas pastor, era só ligar para o pai e para a mãe e contar. Você acha que o Júnior não tentou? Ele tentou. Ele ligou para o pai e para a mãe: pai, mãe, minha irmã, mas meu cunhado está fazendo isso comigo, eu não estou suportando mais, mãe, deixa eu ir embora. Sabe o que os pais me disseram? Não, eu sou mentiroso. Você só está inventando isso para poder sair daí e voltar lá para o lugar onde você estava. A sua irmã jamais faria isso com você. Júnior, cale a sua boca, senão eu vou ali dar uma surra. Júnior ficou calado. E aquelas coisas ruins continuam acontecendo. Um dia, os pais de Júnior decidiram ir lá visitar a casa da irmã, ver o Júnior, ver a família ali e tal. E para a surpresa deles, em um certo momento, eles entraram no quarto do Júnior. E lá estava o Júnior, todo ensanguentado. O Júnior tinha colocado uma corda, tinha se enforcado e tinha cortado seus braços para poder vazar o sangue mais rápido. Entretanto, quando o pai mais a mãe entram no quarto e tomam aquele susto,
O Júnior estava vivo. E o pai rapidamente tira o Júnior dali, coloca dentro do carro e parte a toda a pressa para o hospital. E o pai do Júnior estava sentado no banco de trás com o filho no colo. E o Júnior pegava o braço do pai assim, ó, em uma atitude desesperada, e cravava as unhas no braço do pai, chorando e implorando: pai, por favor, pai, não me deixa morrer, eu não quero morrer, pai. E o pai dizia para o Júnior: filho, se acalme, vai dar tudo certo, estamos a caminho do hospital. Mas assim que chegou na porta do hospital, o Júnior faleceu. O Júnior não conseguiu resistir. Foi achado uma carta no quarto do Júnior, escrita pela sua própria mão, e a carta dizia assim: pai e mãe, eu culpo vocês por nunca ter acreditado em mim e respeitado a minha opinião. Eu queria ser um pastor, e melhor fora se eu tivesse me tornado um do que terminar minha história desse jeito. E ele escreveu: meu cunhado, eu odeio você. Por tudo que você fez a mim, por todos os incômodos que você me causou, por todos os maus tratos que você me proporcionou, eu lhe odeio por todas as minhas forças. E ele termina falando com a sua irmã: minha irmã, não existe no universo alguém que eu odeie mais do que você. Eu lhe odeio com todas as minhas forças, porque você deveria me ajudar, você deveria me apoiar, você deveria cuidar de mim, mas você, que era meu sangue, me maltratou. Eu não suportei e cheguei ao ponto de tomar a decisão de tirar a minha própria vida. Mas fique em paz, porque todos nós temos um compromisso marcado no inferno. E ele termina a sua carta dessa forma. Aí você pode dizer assim: nossa, que história triste. E é. Sabe por quê? Já tem tanto tempo que o Júnior hoje poderia ser um pastor da igreja adventista. Júnior hoje poderia estar pregando aqui no meu lugar como pastor do distrito do Vale de Jaguaribe. Júnior poderia estar proclamando o Evangelho e salvando diversas pessoas dessa vida miserável que é o pecado. Mas sabe por que não deu certo? Porque o Júnior desistiu. O Júnior não entendeu que, por maiores que sejam os sofrimentos que passamos na terra, eles são passageiros. Os planos que Deus tem para a nossa vida são eternos. Você está vivendo dentro de uma ótica onde você só está olhando o panorama aqui na terra. Deus quer te levar para o céu. Suporta aqui e todos nós iremos para lá. Amém. Júnior desistiu, irmãos. Júnior desistiu. Pastor, Júnior vai para o céu? Não sei. Quem tira a sua vida? Não. Mas Júnior teve um momento de misericórdia onde pôde, quem sabe, se arrepender. Eu espero em Deus me encontrar com Júnior no céu. Mas entenda uma coisa, irmãos: Deus perdoa o pecado, mas Ele não retira a consequência. Júnior perdeu sua vida porque ele desistiu de continuar acreditando que Deus poderia livrá-lo daquela situação. Tem líderes na igreja que está querendo desistir. Não quero mais ser líder não, porque dá trabalho. Tem gente na igreja que está querendo desistir do casamento. Tem gente na igreja que está querendo desistir de vir para a igreja. Tem gente na igreja que está querendo desistir de trabalhar para Deus. Ei, Deus não te chamou para desistir não. Seja homem, seja mulher, assuma um negócio. Pastor, eu não quero mais esse cara, está me dando trabalho, eu vou orar para você morrer. Quando morre não tem mais trabalho. Deus te chamou para trabalhar, para proclamarmos o Evangelho para outras pessoas. Pastor, eu estou querendo desistir do meu casamento. Vai desistir coisa nenhuma. É até Jesus voltar. Amém. Pastor, eu estou querendo desistir da minha fé. Vai desistir também coisa nenhuma. A gente está aqui para trabalhar, para crescermos juntos e todos irmos morar na nossa cidade. Lembre de uma coisa: Deus quer salvar cada um de vocês. Cada um de vocês. Só não desista. Falta só isso aqui, irmãos, para Jesus voltar. Se você me perguntasse tantos motivos porque eu queria ser pastor, por um motivo: eu quero que Jesus volte lá. Eu tenho algumas pessoas que eu preciso me reencontrar com elas. Eu preciso que Jesus volte lá. Jesus quer voltar, mas ninguém vai para o céu sozinho. Então, eu vou fazer o apelo dessa mensagem diferente. Os
pastores geralmente pedem para você levantar, para quem quer aceitar Jesus, vem cá na frente, quem quer mudar de vida, vem cá na frente. O apelo de hoje é diferente. Ele vai colocar música, a gente vai cantar, todo mundo junto. Só que enquanto a música estiver cantando, eu queria que você que está aqui escolhesse uma pessoa que você quer ver no céu. Tem alguém que você quer ver no céu? Tem alguém da igreja de casa que quer ver no céu? Pronto. Na hora que a gente estiver cantando, você vai trazer essa pessoa aqui diante do altar do Senhor, para que a gente possa orar. A gente diz assim: Senhor, eu quero ver essa pessoa no céu. Primeiro, a pessoa vai entender que você se importa com ela ao ponto de querê-la no céu. Segundo, você vai trazer a pessoa porque você não só quer se encontrar com ela no céu, mas porque você tem a certeza que todos nós iremos para lá. Escolhe a pessoa, não importa o lado, tanto faz, não importa em que lugar da igreja está, mas traga essa pessoa para cá, mostrando para ela e para Deus que você se importa com outros e quer se encontrar com eles no céu também. Pode soltar a música. Vamos todos cantar juntos. Enquanto estamos cantando, você já está aí buscando a pessoa e trazendo para cá. Vamos lá? João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza, é sem igual ao redor do trono. Existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir para esse lugar, para onde? Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Aquilo que João viu, todos nós iremos ver, e o melhor de tudo, todos nós estaremos lá. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei em lua de paz, eu morarei, eu quero ir para esse lugar onde? Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar aonde? Nas ruas de ouro, finalmente iremos. Irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio. Falta pouco. Na cidade, cidade de luz. Imagine como bonito será, quão bonito será esse momento, cantando com os anjos. Oh
Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Teremos um ano maravilhoso para a honra e glória do nosso Pai. Teremos a certeza de que Deus estará trabalhando com todos nós. Se todos estão aqui é porque alguém se importa com você e quer muito te encontrar nas nações celestiais. Eu posso ficar aqui por um tempo e depois ir embora, mas que o nosso compromisso de nos encontrarmos nas nações celestiais, ele possa perdurar por toda a eternidade. Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, Deus. Obrigado. Aqui está o teu povo que está se preparando para a tua grandiosa volta, Senhor. Nós não queremos ir só para lá, nós queremos ver os nossos parentes, nós queremos ver os nossos familiares e amigos e juntos celebrarmos tudo o que passamos aqui na terra. Muitos estão aqui, Senhor, passando por dificuldades na sua casa, no seu relacionamento, no trabalho, na faculdade, na escola, alguns com problemas físicos, emocionais, espirituais, mas o Senhor sabe, Deus, quais são as nossas necessidades. Supre cada uma delas, Senhor. Cuida dos nossos problemas enquanto estaremos ocupados com a tua causa e trabalhando para a tua volta, Senhor. Nós iremos pregar como nunca pregamos, nós iremos trabalhar como nunca trabalhamos, porque nós queremos ver a tua volta, Senhor. E o melhor de tudo, nós queremos viver por toda a eternidade com o Senhor do nosso lado. Consagra e prepara todo este povo, permanece conosco e que possamos viver com a certeza de que houve salvação nesse lugar. E com a certeza da nossa salvação, para a tua honra e para a tua glória, toda esta igreja, em nome de Jesus diz, amém.